Senhor é ele que é mais velho, viu? Não sou eu, não. Eu trouxe uma lição que julgo muito comum na nossa experiência reencarnatória aqui desta existência. Extraído deste livrinho aqui, Estude e Viva, transmitido por dois espíritos, Emmanuel e André Luiz, através da psicografia de dois médiuns, do Chico e do Valdo, na época em que os dois eram companheiros de jornada. Né? Depois, Valdo seguiu por outros caminhos, né? E o Chico continuou, né, no caminho dele dentro da doutrina espírita. A lição se chama Influenciações Espirituais Sutis. E aí eu queria saber de vocês, alguém algum dia já se sentiu influenciado pela espiritualidade? Sim, né? Às vezes, né, nós somos influenciados. Às vezes somos influenciados e percebemos. Outras vezes somos influenciados e sequer percebemos. Então a gente vai ver o que a espiritualidade diz para nós, para ver se de repente a gente se identifica dentro desta fala de Emmanuel e de André Luiz. Começa com a parte do André Luiz, dizendo para a gente: sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há vários dias, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Então vejam só, derrotismo perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral. E aí, de repente, a gente se vê na condição de um personagem, logicamente da minha época, muitos de vocês não tinham nascido, não é? Na época em que eu era garoto, que dizia assim: ó dia, ó noite, ó vida, ó céus, ó azar. Lembram deste personagem? Não é? Era Lipe o nome dele, não era? Ah, o Hard. Quem que era o Lipe? O Lipe era o leão. Qual a diferença do Lipe e do Hard? O Hard era o lado negativo da vida. O Hard era o pessimista da dupla. E o Lipe, né, o leão, o otimista. A hiena, coitada, nada dava certo na existência dela. Né? E o Lipe não. O Lipe estava tudo em ordem, tudo certinho, né? E por conta desta perspectiva, desta visão de vida, talvez ele levasse a vida dele de forma mais leve efetivamente. Agora veja, né, o sentimento de derrotismo sem uma causa orgânica ou moral definida. Então, quantas vezes nós nos encontramos diante de uma situação dessa e não nos damos conta de que isto pode ser uma influência espiritual? A gente acha que é de nós mesmos. E na realidade, não. A não ser quem já é pessimista por natureza. Né? Tem pessoas que acordam pela manhã, olham o dia ensolarado e falam: vai chover. Não é? Tudo bem que a gente gostaria, naqueles dias muito quentes, que tivesse, né, uma chuvinha para refrescar. Mas, poxa vida, acordar de manhã com o dia ensolarado e falar que vai cair uma tempestade, a gente tem que parar para pensar, não é? O André Luiz continua dizendo: dentre os fatores que mais revelam esta condição da alma, incluem-se, e aqui ele cita 9 fatores para a gente, que caracterizam estas influências espirituais sutis. A primeira delas, dificuldade em concentrar ideias em motivos otimistas. Então, será que eu tenho dificuldade em enxergar a vida de forma otimista, com a beleza que ela tem, que Deus oportuniza para nós, e enxergar em cada oportunidade de convivência com o semelhante uma forma de aprendizado? Né?
Ou será que, não é, eu penso que vou me encontrar, que vou me reunir com esta ou com aquela pessoa e já fico frustrado só de pensar? Será que eu consigo enxergar, não é, os vasos, as plantas que tenho, e enxergar em cada plantinha uma criação divina? E o que aquilo representa na minha existência? Ou sequer eu vejo os vasos, as plantas, as flores, as árvores? Nós vivemos num país onde nós temos floradas o ano inteirinho, de janeiro a janeiro. Quando a gente tem os países do hemisfério norte que estão vivendo um inverno de lascar. O outono já, né? As folhas ficam todas de cores diferentes e caem, as árvores ficam secas, aguardando o período de hibernação. E a gente não, a gente chega no inverno aqui e temos tudo florido. Nós valorizamos isto? Será que a gente enxerga que Deus coloca esta beleza à nossa disposição para que o nosso dia seja mais belo e mais agradável? Ou será que eu vou de casa para o trabalho e não vejo nada daquilo que a natureza disponibiliza para mim? Ou para cada um de nós? Então, se eu tenho dificuldade de me concentrar em motivos otimistas, atenção, precisa acender a luzinha amarela. No semáforo é a luzinha amarela que é atenção, não é isso? Não estou falando besteira não, vai que mudou, né? Sabe como é que são as coisas. Segundo fator, ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração, ou concentrar-se em leitura edificante. Então, será que acontecia alguma coisa e eu preciso me colocar em oração para me reequilibrar? E, de repente, eu percebo que estou tentando fazer oração, estou tentando fazer, mas eu não saio. Se eu vou fazer o pão nosso, é aquele pão nosso que está no céu, e o pensamento já viajou. E tento uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta vez, e nada. E não consigo me concentrar na oração que eu preciso fazer para me reharmonizar. Ou se eu optei por uma leitura, pego o livrinho, começo a ler. Leio o primeiro parágrafo, o pensamento saiu para passear. Leio novamente o primeiro parágrafo, leio pela terceira, pela quarta, pela quinta, e não consigo me concentrar na leitura. Tanto uma situação quanto a outra são características de possível influência espiritual que não quer me permitir que eu me reharmonize, que eu me reequilibre comigo mesmo. Que eu esteja bem para poder vencer o desafio que a vida me propõe. Então, atenção. Terceiro fator, indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastre imediato. Então, será que de repente eu estava bem? E aí alguma coisa mudou que o meu organismo já não está agindo e reagindo da mesma forma? Passo a sentir uma indisposição, um estado de espírito diferente? Tem causa? Porque às vezes nós comemos uma azeitona no dia anterior e a azeitona acabou fazendo mal para a gente. Não acontece? Não acontece com vocês? Comer a torta inteira não tem problema nenhum, mas aquela azeitona acabou causando um distúrbio. Então tem situações que a gente precisa considerar. Mas veja, indisposição, tristeza sem razão aparente. E às vezes a gente está num estado de espírito up, para cima, e de repente nós despencamos. E aí alguma coisa, parece que a gente não está se sentindo da mesma forma. Ou a terceira alternativa que ele coloca nesse fator, pressentimentos de desastre imediato. Eu vou cruzar essa rua e vai vir um carro do lado de lá, vai me arrebentar aqui. E aí o que eu faço? Freio. Porque vai que vem mesmo um carro do outro lado da rua. Eu me recordo que, tempos atrás,
a esposa e eu fomos para a praia. E aí, não é, nós estávamos numa época de bastante chuva, e aí nós passamos a semana inteira na praia, curtindo a chuva, lógico, não é? De uma semana inteira, acho que nós tivemos 3 horas de sol naquela semana. Então a gente saía para passear na chuva. E estava tudo ótimo, porque o negócio da gente é descansar, não é ir para a praia. Não, já foi a idade de querer curtir a praia, não é isso? Hoje a gente, não é, descansa e está de bom tamanho. Mas aí é interessante, né? A gente estava numa cidade, estava numa pousada em que ficava no final da cidade, né? Do finzinho dela, a gente tinha que subir o morro, né? Descer o morro e chegávamos então, né, no bairro onde ficava a pousada, bem distante, bem isolado, e chuva que Deus mandava. Chovia de dia, chovia de noite, estava tudo bem, estava tudo ótimo. Aí, num desses passeios que a gente foi fazer, de carro, logicamente, né, eu peguei, né, fui ligar o carro, e aí, de repente, bateu um sentimento no coração. Nós temos que passar o morro, né? Subir o morro, depois descer o morro. E se vem uma avalanche e pega o carro? Como é que fica? Tu dás risada? Né? Eu fiquei ali com aquele sentimento. E fui, né, dirigindo com uma preocupação que se de repente despencasse o morro em cima do carro, o que eu ia fazer? Né? Mas veja, qual é a razão disto? Né? As pessoas moravam daquele lado do morro, voltavam para a cidade, ir e vir diariamente, e acredito que ninguém tinha esse sentimento. Mas na minha intimidade, isso era muito forte. Num dos dias, a gente foi visitar um parente que mora em outra cidade, lá no litoral, e fomos para a casa dele no fim da tarde, ficamos lá até 11 horas da noite, e aí na hora de voltar, pegar a estrada, né, para poder voltar para a pousada. O coração ia, né, agitado. Para chegar no morro, a gente tinha que passar sobre um rio. E a preocupação, e se a ponte cai? Gente, qual é o sentido? A ponte está lá, sei lá, há 50, 60 anos, firme, forte, mas o sentimento de que a ponte poderia cair. E aquela ideia, não é, latejando na cabeça. Passamos sobre a ponte, tudo bem, tranquilo, e aí para subir o morro. A chuva caía, não tinha parado, né? E a preocupação, se desbarranca alguma coisa, se cai uma árvore. Gente, qual é o sentido disso? Nem eu me dei conta de que era isto de que me fala André Luiz aqui, não é? Pressentimento de um desastre imediato, que não aconteceu. E que naqueles dias, para eu entrar e sair, não é? Para eu ir para a pousada ou para voltar da pousada, eu me sentia desta forma, não é? Sem me dar conta de que possivelmente era uma influenciação espiritual. Então veja como é que estas coisas acontecem. Mas André Luiz continua. No quarto fator, aborrecimentos não realizados por encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou que descarregá-los. Então, será que tem algum tipo de aborrecimento que não se realizou, mas que eu tive vontade de descarregar em alguém? Descontar em alguém? Já teve alguma situação em que eu me aborreci estando sozinho? Não é nem na companhia de outras pessoas. Não, sozinho, de repente eu fico irritado com alguma coisa que eu fiz, porque se eu estou sozinho não tem mais ninguém. E aí eu fico irritado comigo mesmo. E pode ser que isso aconteça efetivamente. Só que pelo fato de não ter ninguém em quem eu possa descontar a minha irritação, me deixa mais irritado ainda. Não sei como é que acontece com vocês, não é? O quinto fator, pessimismos ocultos, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade,
e aptidão a condenar quem não tem culpa. Então, se tal coisa aconteceu, eu tenho que arrumar um bode expiatório, né? Eu tenho que colocar a culpa ou a responsabilidade nas costas de alguém. Eu não vou pagar o pato sozinho, né? E veja as possibilidades que o André Luiz coloca aqui para a gente. As irritações surdas, as queixas, os exageros de sensibilidade. Então, bateu essa irritação, eu começo a me queixar, a reclamar, a lamentar das coisas. Atenção! Se eu não sou dado a agir desta forma, por que eu estou fazendo isto? Por que eu estou reclamando das coisas? Se elas acontecem, tem uma razão de ser. Quer eu goste ou eu não goste, quer eu concorde ou eu não concorde, tem uma razão de ser. E tudo que acontece na vida do ser humano é para o aprendizado do próprio ser humano, ou é consequência de alguma coisa que eu fiz. Então, para toda ação, uma reação igual e contrária. Lei de causa e efeito, não é isto? Não é? Então, se eu fiz alguma coisa, com toda certeza estarei recebendo, não é, o meu retorno por conta daquilo que eu construí. Ou senão eu preciso extrair o aprendizado da lição vivida. Mas nada acontece ao acaso na nossa existência. No sexto fator, interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros, que você sabe não corresponder à realidade. Então, será que existem... Agora eu vou me movimentar, você vai ter que sair correndo atrás, não é? Com a câmera. Mas eu já volto aí, não... Será que aconteceu desta forma, não é? Alguma coisa em que eu estou querendo dar a minha interpretação e ela efetivamente não corresponde à verdade ou à realidade? Eu estou querendo meio que distorcer os fatos para que as ideias das outras pessoas sejam, né, adequadas à minha vontade? Porque nem sempre, não é, o senso de realidade, o senso de autocrítica, não é, o senso de verdade está, não é, firme e forte na minha mente. Às vezes eu quero que as pessoas enxerguem, não é, pela minha lente, não é, vejam as coisas do mesmo jeito que eu. E aí eu começo a forçar a barra, não é, para poder ter, não é, o entendimento e a participação de vocês para as minhas ideias. Mas isto, muitas vezes, forçada de barra. O sétimo fator, hiperemotividade ou depressão, raiando a iminência do pranto. Então, será que tem situações na minha existência em que eu estou tão sensível que se alguém disser alguma coisa, se alguém respirar de forma diferente, eu já sinto vontade de chorar? Por qualquer coisa eu tenho vontade de chorar? Porque este excesso de sensibilidade também caracteriza muitas vezes a influência de algum companheirinho espiritual. O oitavo, ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de automartírio. Então, será que em algum momento eu me vitimizo? Não é? Eu me coloco nesta condição, não é? Onde a autoestima está lá embaixo, debaixo da sola do sapato? Não é? Onde ninguém gosta de mim? Não é? Onde ninguém vê o meu valor ou os meus valores? Onde ninguém concorda com as minhas ideias?
muitas vezes a gente se coloca na condição de vítima. E às vezes isto é uma condição passageira. Não é? Eu me colocar na condição de vítima, os outros vão estar dando mais atenção para mim. Agora, se isto acontece com uma certa frequência, é preciso cuidado e atenção. Nós não somos vítimas, nem somos pobrezinhos. Então, nada de pobrezinho de mim, coitadinho de mim, de jeito nenhum. Todos nós somos espíritos milenares, com construções de virtudes, construções no bem, mas ainda com muitos defeitos, com muitas más inclinações, com muitos vícios morais a serem vencidos. Mas temos, né, uma parte já muito boa e uma parte que precisa melhorar. Mas ninguém aqui é pobrezinho nem coitadinho. Nenhum de nós. Nono fator. Teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual. Isto, gente, é o que mais acontece entre nós. Não aceitar que eu estou sofrendo a influência espiritual sutil. E isto não acontece somente com a influência espiritual, não, viu, gente? Todos nós que trazemos vícios de natureza física, invariavelmente nós não dizemos que os temos, nós negamos. Pergunte para um dependente químico, quer seja de drogas lícitas ou ilícitas. Você é alcoolista? Você é tabagista? Você utiliza crack, maconha, LSD, anfetamina, qualquer outra coisa? Não, eu não. Mas como não? Eu vi você bebendo, fumando, usando isso. Eu paro a hora que eu quiser. Uso socialmente. Tá? Ou também uso socialmente. Bebo socialmente. Isto. Mas não paro de beber a minha existência inteira. O que denota que eu tenho dependência efetivamente. Não é? Porque o social mente. Uhum. E o dependente químico, a coisa que ele mais faz para si próprio é mentir. É se enganar, invariavelmente. Então, quando eu digo para mim que eu não sofro influência espiritual, este é o maior vestígio de que eu estou fartamente à disposição da espiritualidade inferior para ser por eles influenciado. Se alguém ainda tem dúvidas de que ou já sofreu ou sofre com frequência influências espirituais, quer sejam elas sutis ou não, eu vou trazer uma fala da espiritualidade no Livro dos Espíritos, na questão 459, quando Kardec perguntou se nós somos influenciados pela espiritualidade. E a espiritualidade então respondeu: a influência dos espíritos é maior do que supondes. Frequentemente, são eles que vos dirigem. Então, frequentemente, são os espíritos que nos dirigem. Aí nós precisamos diferenciar as duas categorias de espíritos, não é? Superiores e inferiores. Os espíritos superiores nos influenciam? Influenciam, gente? Ah. Os espíritos superiores interferem nas nossas escolhas? Por que os espíritos superiores não interferem nas nossas escolhas? No uso do livre-arbítrio? É a lei de Deus. A lei? Tem mais? Ação e reação? Como? Lei de retorno? Tudo isso junto e misturado, que significa que, né, os espíritos superiores não interferem no nosso livre-arbítrio, porque isto é uma condição definida por Deus.
Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Ele permite que nós tiremos a nossa própria vida. Ele permite que nós tiremos a vida dos nossos semelhantes, que é a maior agressão que a gente pode fazer a nós mesmos e a outros. E Ele não interfere nisso. Ele dotou a todos nós de um atributo que é o livre-arbítrio e nos deixa responsabilidade pelos nossos atos. Se Deus não interfere no livre-arbítrio, a espiritualidade superior, consequentemente, nunca poderia interferir, porque senão estaria contrariando a lei de Deus. E os espíritos superiores não fazem isso em momento algum. E os espíritos inferiores agem da mesma forma? Não. Não é? Eles não têm compromisso com a verdade. Eles não têm compromisso com as leis divinas, com as leis morais. Então, não é? O que eles mais tentam justamente, não é, é nos influenciar para que a gente faça aquilo que eles desejam. E aí mora o perigo, né? Sim, eu tenho que estar atento, eu tenho que estar vigilante. Senão, eu vou realizar aquilo que eles querem. Então, muito cuidado, muita atenção. Estes espíritos, né, olha só, são sempre acompanhantes discretos e eventuais por parte do desencarnado, e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. Então, estes espíritos inferiores são extremamente discretos ao realizar a sua influência sobre nós. Ficar bochichando aqui na nossa consciência. Vai lá, faz isto, faz aquilo, faz desse jeito, faz daquele. Os espíritos inferiores vão tentar de tudo quanto é jeito. Aí vocês podem estar perguntando, né? Mas e os espíritos superiores? O que eles estão fazendo nessa hora? Eles deixam que os espíritos inferiores nos influenciem? E aí, como é que é? A gente tem que se conectar através da oração. O meu padrão de vibração vai me conectar com o espírito, ou superior ou inferior. Né? E eles... Sim, não é? Eu preciso ver que... tenho que estar extremamente atento. Não é? Diga. E outra coisa, não só dos espíritos, né? Que às vezes a gente terceiriza dos espíritos, mas tem influência de encarnado também. Tem. Se vocês forem ler o livro, acho que é Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, vocês vão ver ali que tem obsessões de vários tipos. A gente pensa que é só do desencarnado para nós encarnados. Não é? Tem, e a gente acha que é a mais comum, não é? De lá, do plano espiritual para nós aqui encarnados. Mas tem obsessão de nós aqui encarnados sobre os desencarnados. Não é? Tem, nós também não damos sossego, não damos paz para eles lá. Tem de desencarnado para desencarnado. Os dois no plano espiritual, um atormentando o outro. Não é? Tem de encarnado para encarnado. Não é? Assédio moral. É um processo obsessivo que a gente vivencia aqui. Bullying, né? Sim, que a gente vivencia aqui. Não é? Influência de encarnado para encarnado. E tem aqueles de nós que faz a auto-obsessão. Nós mesmos nos destruímos, né? De diversas formas. Então estudem lá, acho que é Obsessão e Desobsessão, Sueli Caldas Schubert. Não é? Então muita atenção, porque não é? A espiritualidade não é? Está tentando nos influenciar. E os amigos espirituais, os espíritos superiores, o nosso guia espiritual, os espíritos protetores, os espíritos familiares, eles tentam nos ajudar,
nos inspirando sempre os melhores pensamentos. Mas para isso eu preciso estar conectado com eles, preciso estar sintonizado com eles. Não é preciso, não é, tentar na oração, sim, a sintonia que eu preciso estabelecer para poder ouvi-los. Se eu estiver no piloto automático, possivelmente eu não vou dar atenção para eles. No automatismo do dia a dia, eu vou ser presa fácil da espiritualidade inferior. Daí a vigilância em primeiro lugar. O André Luiz continua dizendo: não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade. Se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar. Ou se essas meio-obsessões de quase obsidiados, despercebidas, contudo, bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. E estes meio-obsidiados ou quase obsidiados somos nós, que por não estarmos vigilantes, a maior parte do nosso dia, somos presa fácil dos espíritos inferiores. Quantas vezes, durante o dia, eu abrigo na minha intimidade o sentimento de ressentimento, de contrariedade, de raiva, de ciúme, de inveja, de cobiça, de ambição. E vai por aí afora, gente. E ao abrigar esses sentimentos e ficar, não é, guardando eles, revivendo eles na minha intimidade, eu estou estabelecendo a sintonia com os espíritos de natureza inferior. E aí eles vêm e me abraçam carinhosamente, me ofertando tudo aquilo que eles têm para dizer para mim. Não é? Eu não sou influenciado se eu não permitir, gente. Nenhum espírito acessa a minha casa mental se eu não abrir as portas para ele. A influência só acontece porque estou invigilante. Estou abrigando no meu pensamento e no meu coração pensamentos e sentimentos de natureza inferior. E aí me vinculo vibratoriamente com estes espíritos. Então o cuidado precisa ser meu. A atenção precisa ser minha. O André Luiz continua: quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim? Desentendimentos, gente. Quantas vezes nós nos desentendemos com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os companheiros de trabalho, com os companheiros de trabalho na casa espírita, nós que somos voluntários, por influência da espiritualidade, porque deixamos as nossas comportas abertas. E aí eles vêm e começam a insuflar em nós. Às vezes, por conta do tom de voz que nós empregamos na nossa fala. Outras vezes, por conta da expressão corporal, não é, que nós traduzimos na hora de nos expressarmos. Às vezes não é nem pelas palavras que utilizamos. E isto já fere a sensibilidade da outra pessoa. O desentendimento está feito. Quantos casais se separaram por conta das influências espirituais, gente? E nunca se deram conta que foi por causa disso. A não ser depois de 20, 30 anos, quando vão analisar friamente as causas, não encontram razões que satisfizessem a ideia deles, passado todo esse tempo, que pudesse dizer, realmente houve uma razão plausível que motivou isto. Quantas vezes os irmãos se desentendem e se separam, cada um vai para o seu lado, não se conversam, não se veem, por conta de influência da espiritualidade. E ficam anos, décadas,
sem a convivência, que a proposta de reencarnarem na mesma família foi planejado lá na espiritualidade. E a gente não se dá conta disto. Estude em sua existência se nessa última quinzena, e André Luiza, olha, nesta última quinzena, nem vamos muito para trás, não é? Você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Estude e ajude a você mesmo. Então é preciso que a gente utilize o senso crítico, o discernimento, a inteligência, para procurar visualizar as situações do nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos. Se de repente a gente está na escola, né, para as mais jovens aqui, que eu estou vendo aqui, que tem jovenzinhas, então, e de repente não nos desentendemos com os nossos coleguinhas dentro de escola por causa disso. Não pensem que a espiritualidade interfere somente em nós que já estamos mais próximo da reta de chegada do que do ponto de partida. Né? Gostou da metáfora? Sim. Então, a espiritualidade interfere na vida de todos nós. Quando a gente começa a melhorar, a estudar, a se dedicar mais à melhora pessoal, parece que os ataques são mais fortes, né? Olha, quando nós começamos a estudar, quando a gente começa a entender o que a espiritualidade coloca, de forma que nós fiquemos mais atentos e mais vigilantes, logicamente nós deixamos de ser presas tão fáceis e nós incomodamos mais os espíritos de natureza inferior. E aí eles ficam muito bravos. Mas, com o tempo, eles acabam se acostumando. E às vezes eles vêm atacar no entorno. Pode acontecer. Pode. Para intensificar. Pode. Toda vez que a espiritualidade inferior não consegue nos influenciar, eles vão tentar fazer isso com os nossos entes queridos à nossa volta. Os pontos fracos do nosso grupo familiar. Então vão tentar, é preciso que a gente esteja vigilante. Eventualmente pode. Sim, tá? Eventualmente pode, mas os entes queridos, né, as pessoas mais próximas, que são o elo mais frágil, né, da nossa convivência. Então vão influenciar, né, e aí a gente vai ficar numa situação bastante delicada. Mas lembrando que nada acontece, não é, que não seja pela vontade de Deus. E se Deus permite que isto aconteça, não é, que o nosso ente querido seja influenciado, isto também tem uma razão de ser. Para o aprendizado deste nosso ente querido, que precisa também se instruir, se fortalecer, para ele poder se proteger, não é, das influências da espiritualidade, e da nossa parte para que a gente possa se desdobrar em cuidados, em atenção, para poder ajudar esse elo mais frágil dentro da nossa cadeia familiar. Não é? Então, ajuda a todos nós. Sempre tem um motivo. Eu posso trazer um relato da família? Pode. Né? Uhum. A minha mãe era médium, culturadora, pacifista, e aí um dia eu vou morar lá, aí não lá no Evangelho. E aí ela falou pro meu pai, cada vez que você está tentando seu pai, eu estava tentando suicidar, tentando suicidar. E aí depois na reunião ele não conseguiu, né, concluir o suicídio. E aí na reunião ele junto para fazer essa pessoa, ele tinha que pegar, né, dando ali, não questionando para minha mãe, mas ela entendeu que o recado era para ela. E quando dessa vez eu vou te destruir. Eles tentam, se não dá de um lado, eles vêm para o outro. Não é? E que bom que o suicídio não teve êxito nesta experiência dolorosa, né? Para qualquer um de nós. Quem de nós que vivencia essa experiência, ela é marcante. Emmanuel nos traz, então, né, algumas recomendações para que a gente seja cuidadoso. Se não fomos até agora, que a gente procure ser mais daqui para frente. No repouso ou na atividade, no lar ou na via pública, atendamos à harmonização e à serenidade.
Então, toda vez que você tiver que fazer alguma coisa na sua vida, lembre-se que é necessário estar em harmonia e sereno para fazer aquilo que você precisa. Se tiver um vulcão dentro de você, não tome decisões, porque provavelmente elas serão precipitadas e depois a gente vai se arrepender. Não é? Então, acalme-se primeiro, asserene o coração, se harmonize e se reequilibre, e aí faça a sua escolha. Utilize o livre-arbítrio, tome a sua decisão. De forma ponderada, nós provavelmente vamos alcançar melhores resultados. Conversando, diz Emmanuel, evitemos imagens de irritação ou de maledicência. Não é? E lembre-se que aquele negócio de que espírita, não é, ele não fala mal da vida dos outros, ele só faz comentários, não é verdade. Tá? Né? Isso é a primeira fake news entre nós espíritas, não é? Porque a gente, ao fazer comentários, nós possivelmente estamos falando mal de alguém, salvo raríssimas exceções. Então, muito cuidado quando a gente vai fazer comentários a respeito de alguma coisa, quando a gente vai repassar alguma informação para alguém, verbal, ou quando a gente vai repassar alguma mensagem para alguém. Tenham a plena certeza de que aquilo que vocês passam é a mais pura verdade. Como nos diz a historinha relatada por Chico, né? Eu não sei em qual dos livros, né? Isso eu não me lembro agora. Né? O nome da lição é Os Três Crivos. Né? Qualquer coisa que você precise passar para alguém tem que, né, atender a 3 condições. Tem que ser verdadeiro, tem que ser bom e tem que ser útil. Se não for verdadeiro, bom e útil, tem que ser as 3 condições. Não pode ser só uma delas. Se for verdadeiro, bom e útil, aí você repassa a mensagem. Se uma delas não for atendida, esqueça. É o que Sócrates diz para o discípulo naquela lição que o Chico traz para a gente. Mas, fujamos então, aliás, evitemos imagens de irritação, maledicência. Fujamos de repisar comentários em torno de escândalos e crimes, detendo-nos em casos escabrosos, apenas o tempo imprescindível ao esclarecimento da verdade. Veja, deter-nos o tempo suficiente para o esclarecimento da verdade. Aqui um parêntese. A verdade não é a nossa verdade. Aquela que foi construída na nossa mente, pela nossa educação, pela nossa cultura, pela nossa experiência de vida, que nós julgamos que seja a verdade. Não. A verdade é a verdade contida nas leis divinas, nas leis morais. Então eu preciso me debruçar no estudo destas leis morais, lá no Livro dos Espíritos, livro 3º, e aí então eu posso comparar tudo aquilo que eu quero, né, transmitir de mensagem com as leis morais, para eu poder ter noção se é verdadeiro efetivamente ou não. Então, não é com a minha ou com a vossa verdade. É com as verdades divinas que eu preciso comparar. Senão, eu posso passar fake news ou deepfake, né? Está aparecendo cada nome, meu Deus do céu. Quando eu reencarnar de novo, não vou conhecer mais nada daquilo que a gente tem aqui. Puxa vida. Olha só. Comuniquemos alegria e confiança aos que convivem conosco. E olha, comuniquemos, né, alegria e confiança àqueles que compartilham conosco a existência terrena. Tenhamos a coragem, Emmanuel não fala para a gente sem uma razão de ser, tenhamos a coragem de praticar o bem que apregoamos. Então não é só falar no bem, é preciso fazer o bem. Buscando com diligência a ocasião de servir, que é o que nos ensina Jesus, que é o que nos ensina o Evangelho trazido e exemplificado pelo Mestre, que nós aprendamos a servir.
Por isso é que ele traz o ensinamento: fora da caridade não há salvação. E é no exercício da caridade, por obrigação no começo, e depois a gente vai aprendendo a fazê-la desinteressadamente, que nós vamos aprender a servir. Vamos servir a nós mesmos e vamos servir aos nossos semelhantes. E aí a gente encobre o microfone na hora que põe a mão, né? Veja se pode. Primeiro eu ponho a mão, depois eu lembro que não é para pôr, né? Puxa vida. Então vejam só, né? Eu preciso aprender a servir, porque eu gosto muito de ser servido. Eu gosto que me façam as coisas, né? Eu gosto que me elogiem, eu gosto que me façam isso e aquilo, não é isso? Mas eu preciso aprender a fazer as coisas pelos outros e a servir desinteressadamente, gente, né? Sem pensar em reciprocidade. Reciprocidade é só no banco, viu? Tá? Voltando a André Luiz, ele diz o seguinte: seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Então, seja claro consigo. Eu preciso identificar que eu estou sendo influenciado pela espiritualidade. E aí, eu preciso pedir ajuda aos amigos da espiritualidade para eu poder vencer a influência espiritual. É isto que eu preciso fazer. Será que eu faço isso na hora de dificuldade? Eu me reconheço carente, necessitado e peço ajuda? Guia espiritual ou anjo da guarda? Espíritos protetores, espíritos familiares e espíritos amigos. Perdão. Quem é o pai do Bruno? Tem sobrenome? Bruno, que às vezes... Está junto na biblioteca. É isso? Ah, isso. Rapidinho, desculpa. Que é isso? Fique à vontade. Então vejam só, não me falta a quem pedir ajuda. Recapitulando, guia espiritual ou anjo da guarda, espíritos protetores, espíritos familiares, espíritos amigos. Então não nos falta gente para quem eu possa pedir ajuda. Agora, eu reconheço que estou necessitado? Porque se eu não me reconhecer, se eu tiver aqui neste último fator, teimosia em não aceitar que eu sofro influência espiritual, eu não vou pedir ajuda. Eu vou sempre me achar o autossuficiente. E isto não é verdade. Porque isso, essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece e do passe. Então, ao me reconhecer impotente diante da influência da espiritualidade e solicitar a interferência dos bondosos amigos espirituais, eles estarão então em condições de oferecer a ajuda que eu ou que cada um de nós precisa, gente. Eles estão à disposição da gente. Mas eles só vão poder nos ajudar se eu pedir a ajuda. Aí alguns de vocês podem dizer, mas eles estão sabendo que eu estou precisando? Mas eu preciso colocar a minha petulância, a minha arrogância, o meu orgulho de lado para ter a humildade, como André Luiz me coloca aqui, e começar pedindo ajuda. Porque a maior parte das vezes a minha arrogância não me permite fazer isso. O meu nariz empinado não me permite. Não é? E eu preciso baixar a bola, eu não estou com essa bola toda, eu estou necessitadíssimo, então eu preciso solicitar o amparo e ajuda da espiritualidade. Posso pedir para Deus? Tudo bem, sem problema nenhum. A oração é o caminho que me liga diretamente ao Pai, ao Criador. Posso fazer isso diretamente para Ele. E aí Ele vai me encaminhar, não é, os amigos que estiverem disponíveis para me ajudar naquele instante. Mas eu preciso pedir. Lembrem-se disso. Não é? Mesmo sabendo da nossa necessidade,
eles aguardam que a gente seja humilde para solicitar o auxílio deles. Isto é necessário. Eu preciso abandonar no decorrer das reencarnações o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Sim? E na hora que eu me reconheço fraco, necessitado, é a hora em que eles podem me ajudar efetivamente. Tá bom, gente? Diga. Óbvio, precisa ser dito, né? Muito disso tem esses entendimentos, né? Mas, A gente espera uma coisa da pessoa, tem um comportamento, uma ação que a gente não vive, e aí começa a não sair comigo aí, né? como é que nós aprendemos na escola? Pela repetição. Entendeu? A professora repete 1, 2, 10, 15, 50, 500 vezes, quantas forem necessárias. De formas diferentes até que cada grupo de aluno possa assimilar o aprendizado. Isso é tarefa com que os professores fazem, não é, com maestria, poxa. Não é? Então, a repetição para nós é necessária também para que a gente possa, não é, interiorizar isto. Lá na frente a gente vai ter a humildade construída. Mas hoje ainda falta bastante para nós trilharmos esse caminho. É um aprendizado, é uma construção. Não é? Que possamos estar abertos e receptivos à ação da espiritualidade superior a todo instante da nossa existência. E estejamos mais vigilantes e atentos também, viu, gente? Que a paz de Jesus seja no coração de todos nós, viu? Muito obrigado, gente. Obrigado. Fica uma mensagem contra a gente, orar e vigiar, né? Isso é o mais importante para o nosso dia a dia. Então vamos nesse momento agora, manter nossos corações calmos, sentar numa posição tranquila para nós fazermos uma oração. Vamos pedir para a espiritualidade, então, primeiramente agradecer o Sr. Cláudio, como veio o Sr. Cláudio, não, né? Nosso amigo Cláudio, e veio nos passar essa mensagem de amor e carinho e sabedoria para nós nesse momento. Vamos agradecer toda a oportunidade que nós estamos tendo aqui nesse momento de aprendizado, de carinho, esse amor transmitido, e possamos passar a semana inteira com isso no coração para sempre estar renovando a cada semana os nossos pensamentos. Então, que Deus Todo-Poderoso seja sempre com a gente, olhando e nos ajudando a vigiar o nosso pensamento, para que possamos ter sabedoria, para que possamos ter calma e paciência no nosso dia a dia, saber ser pessoas melhores nesse nosso dia de evolução. Vamos fazer então a nossa para a Ana, fazer aqui a nossa. Bom dia a todos. Os outros passistas quiserem vir, alguém aqui, por favor? Dois atrás. O passe é um ato de amor. Vamos nos preparar para recebê-lo da melhor forma. Vamos fechar nossos olhos, nos aquietar internamente, buscar entrar em contato com a espiritualidade. Pensemos em Jesus. Agora, vamos buscar levar essas energias recebidas para fora do ambiente dessa sala. Vibremos, primeiramente pela nossa casa, Bezerra de Menezes, por todos que aqui frequentam,
todos os voluntários que aqui trabalham. Vibremos também pelo educandário, por todas as crianças e famílias assistidas, por todos os voluntários e professores. Vibremos agora pelo nosso lar. Imaginemos o nosso lar envolto nessas energias do bem, para que elas possam chegar a todos que ali residem, todos os nossos familiares. Vamos levar essas energias do bem para todos os cômodos. Vamos passando cômodo a cômodo, levando essas energias. Vibremos por todos que ali se encontram, ou que ali residem. Vibremos pelo nosso local de trabalho ou estudo, por todos com os quais convivemos nesses ambientes. Vibremos pela nossa vizinhança, pela nossa comunidade, bairro em que vivemos, pela nossa cidade, Sorocaba, pelos nossos dirigentes, administradores. Vibremos pelo nosso país, Brasil, pelos todos os nossos dirigentes, administradores, para que tenham consciência do que estão fazendo, que sejam inspirados. Vibremos pelo nosso planeta, visualizemos o nosso planeta envolto nessas energias do bem, para que elas possam chegar a todos aqueles que mais necessitam. Pessoas passando por todo tipo de dificuldades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. E pessoas passando por situações de fome, ausência de recursos, desemprego. Pessoas passando por situações de enfermidades, doenças, em hospitais. Pessoas abandonadas na rua. Idosos em asilos, crianças em orfanatos. Pessoas passando por situações de dependência química, seja ela álcool ou drogas. Pessoas passando por situações de guerra, conflitos. Que todos possam receber tudo aquilo que mais necessitam para o seu desenvolvimento e para a sua evolução. E agora, vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos, para que nós também possamos receber tudo aquilo que mais necessitamos nesse momento para o nosso desenvolvimento e para a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus.